Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema 2 grandes erros. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, como eu disse, sexta-feira tem como tema 2 grandes erros. Durante essa semana, nós vimos um pouquinho mais sobre as mentiras que a Babilônia tem colocado aí no meio do planeta Terra para convencer as pessoas. Nós vimos que, na verdade, essa ideia ela parte de um conceito dessas pessoas acreditarem que elas estão tomando remédio, mas na verdade elas estão tomando veneno. E nós vimos que nós temos uma obrigação de levarmos o antídoto para essas pessoas, que é a palavra de Deus, apresentando a real verdade sobre aquilo que elas creem, para mostrar que elas estão no caminho errado, que elas estão saindo para o caminho da perdição. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White do livro Grande Conflito. Eu quero para vocês ali da página 488 até a página 490. E aqui Ellen White escreve o seguinte, ó: agora que Satanás não pode mais manter o mundo sob seu domínio, privando-as das escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Para ele, destruir a fé na Bíblia tem o mesmo efeito de destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, o inimigo leva as pessoas à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes sobre os seus preceitos. Assim como nos séculos passados, ele ainda hoje está agindo por intermédio da igreja para cumprir seus desígnios. As organizações religiosas da atualidade têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado amplamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e do estado consciente dos mortos, rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a duvidar da Bíblia e, quando se apresenta ao povo a obrigação de observar o quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado no sétimo dia é exigida. Mas muitos ensinadores populares declaram que a lei de Deus não está mais em vigor, pois esse é o único meio de se livrarem de um dever que não estão dispostos a cumprir. Desse modo, eles rejeitam ao mesmo tempo a lei e o sábado. À medida que avança a obra da reforma do sábado, essa maneira de rejeitar a lei divina para evitar a obediência ao quarto mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos líderes religiosos abrirão a porta da incredulidade ao espiritismo e ao desprezo para com a santa lei de Deus, e sobre esses líderes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. No entanto, esse mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do assim chamado sábado cristão, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Por meio de 2 erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão sobre o espiritismo por cima de um abismo, e por cima de outro abismo segurará a mão do poder romano. E, sobre a influência dessa tríplice união, este país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Perceba que a Ellen White aqui ela destaca vários pontos sobre este aspecto, mas eu acho interessante essa relação de causa e efeito que ela traz. Vamos lá, vamos entender esse conceito. Você conhece alguma pessoa que fala que a Bíblia ela está totalmente equivocada em vários aspectos por causa do motivo X ou do motivo Y? Normalmente, a pessoa que fala sobre a imortalidade da alma, sem ser incondicional, melhor dizendo, essa pessoa ela começa a olhar e ela começa a justificar isso, e ela começa a apresentar versos que abrem brechas na Bíblia para que essas pessoas não entendam. Perceba, e eu vi uma vez uma coisa que é interessante: se a gente não vai para a Bíblia com o espírito correto,
a Bíblia ela não consegue se explicar e ela começa a ficar a própria defensora dela mesma. Ellen White escreve isso, que ela começa a ser a própria acusadora. E é o que acontece com essas pessoas. Como elas começam a procurar brechas na Bíblia, começam a procurar textos que defendem as suas ideias, distorcendo a verdade, procurando uma mentira, ela consegue achar várias interpretações, vários conceitos, várias coisas. E aí entra um problema, do qual, se eu começo a ir por este caminho, eu começo automaticamente a escolher um caminho da morte. E aí nós temos esse conceito, na qual Satanás quer exatamente isso. Satanás quer que o ser humano escolha o caminho da morte eterna. Satanás quer que eu e você não sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você sejamos salvos, mas o inimigo não quer, e ele vai utilizar todos os meios possíveis. E aqui é um ponto interessante. Ellen White destaca que Satanás utiliza a igreja para isso. Mas qual é a igreja? A igreja verdadeira? A igreja remanescente? Não. As outras denominações. Por quê? As pessoas vão buscando uma verdade e recebem uma meia-verdade, uma mentira, na qual elas creem naquilo e vivem de acordo com aquilo. E a maior mentira que existe é o sábado cristão, que é o domingo. Isso é absurdo quando a gente olha para o conceito como a gente tem estudado essa semana. Nós vimos que, na verdade, isto é uma aplicação humana para uma adoração ao dia do sol, ao dia do Deus Sol. Então, quando a gente começa a perceber o quanto esse paganismo está inerente e dentro aqui das denominações religiosas, nós começamos a perceber que tem algo de errado. Não é possível que essas pessoas estão escolhendo um caminho de morte, mas é por causa disso, porque elas creem que aquilo é verdade. Então é importante nós termos duas coisas muito bem esclarecidas. A primeira, o que é a verdade bíblica, o que a Bíblia apresenta. Nós vimos essa semana e vimos várias vezes que o dia de guarda é o sábado e que a alma ela é condicionada à imortalidade. Ou seja, o sábado é o quarto mandamento. E por que a alma é condicionada à imortalidade? Eu só sou imortal se eu aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e passar pelo processo da salvação completa. Ou seja, ser justificado, quando eu conheci a Cristo, aceitei Ele como meu Senhor e Salvador pessoal. Passei pelo processo de santificação, que é o dia a dia, estudo da palavra de Deus, perceber meus erros, mudar o meu conceito, mudar o meu estilo de vida, começar a ter um crescimento, indo para o lado de Deus, e quando Cristo voltar em poder e grande glória, eu vou ser glorificado. Aí sim, nesse momento, o ser humano será imortal. Mas o ser humano não é incondicionalmente imortal. Nós não somos naturalmente imortais, não. Nós somos naturalmente mortais. Por quê? Como Paulo vai dizer lá em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a condição natural de uma consequência nossa é morrer, mas o dom de Deus é gratuito. Ou seja, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu consigo alcançar a salvação, eu consigo alcançar a eternidade, mas não imediatamente. É só após a volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, por isso que é importante nós termos esse primeiro ponto, essa fé firmada na palavra, na verdade. E qual que é o segundo ponto? Saber apresentar essa verdade para as outras pessoas. Porque de nada adianta você saber a verdade e utilizar essa verdade como um chicote nas outras pessoas. Porque essas pessoas não irão compreender. Essas pessoas vivem num mundo confortável. É muito fácil não ser guardador do sábado. É muito simples. Você trabalha todos os dias porque não tem conflito aí com horário. E as pessoas que guardam o domingo, por assim dizer, elas trabalham no domingo também. Domingo para elas é um dia que elas vão ficar com a família e tudo mais, mas elas vão trabalhar se tiver necessidade. Agora nós, guardadores do sábado, nós entendemos para que o sábado foi feito. Nós entendemos que é um dia dedicado a Deus. Então, para nós é mais difícil em muitos aspectos. E apresentar essa verdade para as outras pessoas pode ser um tanto quanto complicado por causa dessa zona de conforto que o ser humano vive. E o ser humano gosta de estar na sua zona de conforto. Então, nós precisamos ter a verdade muito bem vivida na nossa vida, muito bem entendida, e ter sabedoria para aplicar e demonstrar essa verdade para as outras pessoas. Para que essas pessoas possam entender que, na verdade, elas estão numa artimanha, numa armadilha do inimigo, que aquilo lá que elas estão escolhendo está levando elas à morte eterna. Mas a mensagem que nós estamos apresentando é uma mensagem de salvação, de vida eterna. Nós não temos o poder nenhum de converter ninguém. Nós temos o poder de mostrar qual é o caminho. Nós temos o poder de ali plantar a sementinha. E o Espírito Santo trabalha no coração. E aqui fica uma coisa interessante para você pensar. Muitas vezes nós não vamos ver os frutos aqui na terra das nossas decisões, das nossas escolhas e dos nossos contatos missionários. Mas lá no céu nós veremos quais são as pessoas que nós
conseguimos alcançar através da nossa pregação. Talvez você vai ter grandes surpresas em saber que aquela pessoa que em um momento para você foi totalmente ríspida, que não quis ouvir a mensagem, passado um tempo, ela entendeu aquela mensagem, mas você nunca mais teve a oportunidade de ver aquela pessoa. Então, fica aqui o apelo para você. Viva o Evangelho e pregue o Evangelho, mas pregue o Evangelho na sua íntegra. Pregue o Evangelho verdadeiro e viva de acordo com ele, pedindo a Deus sabedoria para levar as pessoas que estão hoje em trevas, imersos no meio do veneno, a verdade, a luz, o antídoto que elas tanto precisam, que elas tanto querem. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, Pai, e de estarmos na sua santa presença. Pai, peço que o Senhor continue derramando a sua sabedoria sobre nós, para que possamos entender cada vez mais de Ti, Pai. Entender cada vez mais a Tua verdade. Possamos colocar isso como regra da nossa fé, Pai. E também que tenhamos a sabedoria de levar a Tua mensagem às outras pessoas, Pai. A essas pessoas que estão aí perdidas no mundo, pessoas que estão em outras denominações, Pai, que estão sendo enganadas pelo inimigo, crendo em algo que não é bíblico, Pai, crendo que aquilo é a salvação delas, mas na verdade é a perdição delas, Pai. Pai, nos use como teu instrumento, Pai, do Evangelho, nos capacite para fazermos a tua vontade, meu Pai, e de acordo com teus ensinamentos. Fique conosco, meu Pai, perdoe os nossos pecados, pois somos falhos e pecadores, meu Pai. Mas entendemos que no Teu santo nome existe salvação. E esse é o único método de alcançarmos a salvação e alcançarmos a eternidade, Pai. O Teu glorioso e santo nome e o direito que o Senhor comprou morrendo na cruz por nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira, maravilha? Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor e domingo estou de volta aqui neste canal com mais um comentário. Um forte abraço e até mais!